está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22, ou seja, a mensagem a Laodiceia, carta que Deus havia mandado Juan escrever, interessada a esta igreja de Laodiceia. Diz assim: e escribe a ángel de la iglesia en Laodiceia, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni es frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que le di compres oro refinado y fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colillos para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema de este mensaje de hoy es frío o caliente. Esa fue la mensaje o la palabra principal del Señor Jesucristo para esta iglesia. Pero vemos que Laodicea era una ciudad rica y famosa. Nosotros vimos que al leer esos versículos, vimos que esta iglesia verdaderamente, ella era rica y famosa porque ella tenía un centro comercial y bancario y tenía una reserva fabulosa financieramente. Y además dice la historia que ella tenía una notable industria de vestes y también de lanzas, y también una escuela de medicina popular. Entonces, esta ciudad era una ciudad probablemente completa. Era una ciudad que ella rica y famosa. Pero en el seno de esta ciudad había una iglesia. Y esa iglesia, ella tenía un dueño. Aunque mirando para las demás iglesias, vimos que Laodicea era la iglesia
em um lugar ou em uma ciudad que esta ciudad era próspera. Y por supuesto, por esta ciudad ser próspera, la iglesia también era próspera. Y todos aquellos que se convertían al Señor eran personas prósperas, aunque había una cierta porcentaje que eran pobres, pero esta ciudad todavía, según la historia, era próspera. Y esa iglesia que empezó con el comienzo, con humildad, dependendo 100% de Deus, ahora essa igreja estava cambiando seus pensamentos, já creyendo em as coisas materiais e se olvidando das coisas espirituais. Então, vimos aqui algumas características desta igreja. E a primeira de suas características é obra-tiva. A segunda característica, ela era rica e abastada materialmente, que pensa que não necessitava de nenhuma coisa espiritual. A terceira, desconoce sua desgraça, miséria, sua pobreza, sua cegueira e sua desnudez. Interessante, irmãos. Vimos que essa igreja estava totalmente cega espiritualmente, porque ela já não conseguia ver mais o espiritual. Ou seja, todos os problemas ela atribuía ou solucionava com suas possibilidades. Mas sabemos que existem coisas na vida do cristiano que solamente Deus pode solucionar. E nós, comunidades, somos testigos de muitas coisas que já se passaram aqui nessa isla, como também está sucedendo em toda a Espanha e toda a Europa. Pessoas que estão quitando suas próprias vidas, pessoas que estão entrando em um estado depressivo. E a maioria dessas pessoas são pessoas que têm um poder aquisitivo elevado, a maioria. Mas o que se está passando? É que essas pessoas, ela deixou de crer em Deus, porque muitas dessas pessoas se buscam ser religiosas, se buscam ser cristianas, devotas de seus santos, de seus deuses, mas muitas delas estão depressivas e muitas delas estão quitando suas próprias vidas. Infelizmente, isso também está sucedendo na vida de muitas igrejas. Igrejas como a Laodiceia, que eles pensaram de uma forma humilde e foram crescendo a ponto de já não mais crer na obra do Espírito Santo. Já estava colocando a obra de Deus como capacidade sua, não do Espírito Santo. Então, a igreja de Laodiceia pensou a se distanciar, a se alejar de Deus, de la presença de Deus. E agora estava aqui esta igreja que todavia parecia ser forte, pero não era nada. Era uma igreja 100% débil. Eu antes de vir para cá, e quando cheguei aqui em 2010, 2011, eu vi um testemunho de um irmão de uma determinada igreja, uma igreja forte, uma igreja que tem mais ou menos 50 anos de existência, uma igreja missões. E esse irmão me contando a história
y de discípulo. Hay una diferencia muy grande. Y aquí estaba la Odisea, aunque ellos estaban en pecado. Mira, es muy fuerte. Dios habló muy fuerte con esta iglesia. Porque aquí Ele começa a dizer: eu conosco nos sobra, que nem eres frio nem calor. Ojalá fosse frio ou calor. Então, se vimos aqui que esta igreja estava claudicando em dois pensamentos, assim como sucedeu com o povo de Israel na época de Elias, que está em Reis, 1 Reis, capítulo 17. Entonces el pueblo estaba claudicando en los pensamientos, que estaban adorando a Dios Baal. No sabía si adoraba a Dios Baal o a Dios de Israel, o sea, el Dios que crió el cielo y la tierra. Ellos no tenían nada, estaban dudosos, porque no sabían a quién adorar. E aqui está a situação desta igreja. Pero vimos aqui o Senhor Jesucristo se revelando de três formas. Porque, hermanos, o fato de Deus falar desta forma com Laodicea, isso não quer dizer que Jesus estava abandonando esta igreja. Não estava. Porque Jesus também o amava. Ficamos o que diz aqui em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Diz assim: pela lei se introdujo para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, sobreabundou a graça. Então vimos que esta igreja estava em pecado, pero a graça sobreabundou, porque aqui o Senhor Jesucristo estava falando para esta igreja, para que esta igreja viera a reconhecer que ela, sem Deus, não era e não é nada. Então vimos que nós, como igreja, dependemos de Deus para todo. Já vi pessoas, hermanos, é interessante quando Deus começa a revelar coisas que muitas das vezes nossos olhos carnais não têm a capacidade de ver pelos olhos espirituais, sim. E vendo que as pessoas muitas das vezes estão satisfeitas porque têm um trabalho. E parece porque eles têm um trabalho, parece que as coisas estão completas, porque em sua casa tem seu alimento, se pode vestir, se pode sair para uma cafeteria, para um restaurante, se alimentar, comer, e eles pensam que isso está todo completo. Eu estou falando, irmão, das pessoas que estão fora. Eu estou falando de pessoas que conhecem de Deus, de pessoas que se usam, que se dizem ser cristianos evangélicos. E esta igreja aqui, ela todavia é uma igreja próspera. E muitas pessoas às vezes se equivocam. Pensa porque tem uma vida próspera e Deus está com ele. Estamos muito equivocados. Se pensamos assim, estamos muito equivocados. Sabemos que a Bíblia diz que é só para os justos e para os injustos. Todos aqueles que trabalham, Deus ajuda, independente de seu credo religioso. Se crê em Deus ou não, Deus, se trabalha, Deus ajuda. Isso não tem nada a ver com as coisas espirituais e tampouco com a salvação. Quantas pessoas dizem: Deus está comigo porque não me falta nada mesmo. E necessitamos também estar com Ele. Necessitamos estar com Deus, porque esta igreja todavia estava próspera pelo Senhor. Antes de pensar lá com esta igreja, Ele estava se revelando de três formas. A
está em Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 14. Diz na Bíblia que Deus colocou-se nisso. E algo que diz assim: porque quando Deus, Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 14, diz: porque quando Deus hizo a promessa a Abraão, não podendo curar por outro maior, curou por si mesmo, dizendo: de certo te bendecirei com abundância e te multiplicarei grandemente. Essa promessa se cumpriu ou não na vida de Abraão? Que nos parece? Sim ou não? Sim que se cumpriu, porque nós somos lá Israel espiritual e fomos bendecidos mediante a promessa que Deus hizo para Abraão: te bendecirei, multiplicarei grandemente. Se Abraão estuviera vivo, estoy hablando terrenamente, ele não podia contar, porque se não me equivoco, no mundo todo somos cerca de mais de 60 milhões. De cristianos. Perdão, 60 milhões são de assembleianos. Solamente no Brasil são cerca de 40 milhões de cristianos. Nós estamos falando de sectas, como a Metista, o Testigo de Jeová, como Mormons. Estamos falando de cristianos. São cerca de 40 milhões. E no mundo todo, são milhões e milhões de cristianos. E tenho certeza que Abraão não poderia contar. Isso só simplesmente uma estimativa que se diz quantos bilhões há de cristianos no mundo todo. Pero esta promessa se cumpriu. E vimos também que a terceira forma que ele se revelou para essa igreja foi como o princípio de toda a criação. Aleluia. Enquanto o mundo coloca Cristo como um profeta de Deus, e nós somos que somos cristianos, evangélicos, cristianos, já está dizendo cristiano em Cristo, creemos que nosso Cristo, Ele é Deus, e que o Padre, o Hijo e o Espírito Santo estão em uma sola posição. Nenhum é maior que o outro, eles são iguais e têm o mesmo poder, a mesma força. Final do que diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim: Ele é a imagem de Deus invisível, el primogénito em toda a criação, porque Ele foi criado, porque nele foram criadas todas as coisas, las que há en el cielo e las que há en la tierra, visíveis e invisíveis, sea tronos, sea dominios, sea principados, sea potestades, todo foi criado por meio de Ele e para Ele. Aleluia. Juan, capítulo 1, versículo 3, confirma aqui também que diz que todas as coisas por Ele foram feitas, e sem Ele nada do que ha sido feito foi feito. Interessante que Deus se revela de várias formas para as demais igrejas, mas aqui Deus se revela de uma forma muito forte, ensinando aqui para esta igreja que Ele pode solucionar o problema. Aunque esta igreja se juzgava como uma igreja rica e próspera, mas nesse momento que escuchava esse mensagem, pensou que se humilhava. Se humilhava, porque quando Cristo estuvo aqui na terra, sabendo que Cristo não teria nada.
pensando que por tener un buen trabajo, quizás por tener una formación, eso era suficiente para ellos se mantener en pies. Pero la Biblia dice que ellos eran pobres, cegos, no tenían nada. Hermanos, nós somos cristianos. Isso é o que às vezes perdemos tempo por não tomar uma decisão. Na igreja de Laodiceia estava passando por esse momento, que já tinham perdido a identidade. Estavam ilusionados, porque essa igreja estava próspera, ou estava prosperando financeiramente, templo bonito, uma cidade próspera, e infelizmente estava vivendo uma pobreza espiritual muito grande. O que está sucedendo no quadro enquanto este mundo, pessoas que pensam que estão bem, pero são pobres, porque não têm Deus. Pero vimos aqui o frio, o caliente. O frio. Deus estava aqui por mundo, para essa igreja aqui, eles primeiro tomaram uma decisão. Porque o Senhor estava dizendo assim, em outras palavras, ojalá fueras incrédulo ou arrependente cristiano. Frio, ojalá fuera incrédulo ou arrependente cristiano. Temos que nos posicionar. Temos que tomar uma decisão. Ou servimos a Deus ou não servimos. Isso estava sucedendo com esta igreja. Vimos que hoje estamos cantando algumas canções aqui, bonitas, de adoração. Aí até tem uma canção que cantamos hoje que diz: estou enamorado de ti. Que não morres, que não me asques, que deixamos a Deus em segundo plano. Não podemos dizer que amamos a Deus. A certeza quizás está vivendo um religiosinho fácil. Eu conosco dos obras que viene frio e caliente. Ojalá fuese frio ou caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserável, pobre, seco, desnudo. Essa é uma palavra muito forte. Para alguém, ou para as pessoas que todavia estão em uma igreja fuerte, humanamente hablando, financeiramente, que ali havia pessoas formadas, havia teólogos, pero ahora tem que escutar uma palavra dessa, que, entre comillas, parece ser negativa, que não é negativa.
E Deus queria que eles arreglassem suas vidas. Porque Cristo queria entrar. Está aqui no versículo 20. E aqui, eu estou na porta e digo: se algum oye mi voz e abre a porta, entrarei a ele e cenarei com ele e ele comigo. Jesus estava querendo ter uma estreita relação com essa igreja. Disse: nós vamos conhecer esta igreja, quizá nós outros mesmo rechaçaríamos. Porque quantas vezes nós outros buscamos as pessoas e dizemos: mira, essa aqui não é de fé, essa aqui não é cristiano. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós outros somos cristianos, somos servos de Deus ao Deus, e às vezes desprezamos a demais. O Senhor nos vai ensinar aqui a palavra. E se essa palavra está aqui dentro de nosso coração, ela está viva. Porque Cristo agora está aqui dentro. E temos que dar de graça o que recebemos de graça. Se o Senhor nos deu a salvação, temos que virar para os irmãos, para aqueles que estão devendo na fé, com misericórdia, como Cristo nos vê com misericórdia. Porque mirando para essa igreja aqui, não tem nada nítido, perfeito. Não veio aqui nada de perfeito. Mas veio aqui algo impressionante, de versículo 18, volvendo um pouquinho no contexto. E diz assim: portanto, eu tenho um servo que de mim conquistou o refinado, e foi para que ser rico e vestidura branca para vestir, e que não se descubra a vergonha de tua nudez, e unge tus ojos com colírio para que veja. Aí o versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos que amam. Sê pois celoso e arrependido. Fijaos que o Senhor não solamente estava criticando esta igreja, essa crítica de Jesus era uma crítica construtiva, pero ao mesmo tempo que ele estava criticando ou hablando para esta igreja de uma forma forte, ele estava com uma solução, dizendo: arrepende. Solamente isso. Sabe por que Jesus estava falando assim? Porque essas pessoas, todavia, espiritualmente estavam mortas, humanamente estavam vivos. Aí o vídeo que disse mais ou menos assim: enquanto há vida, há esperança. Quantas vezes vemos pessoas no hospital médico que disse assim: mira, essa pessoa, na oportunidade de viver, solamente 1%. E também nós nos aferramos a esse 1%. Verdade? Quantas vezes temos mais solução? Essa pessoa não tem, quizás, a oportunidade dessa pessoa sobreviver é 2%. E apenas nos aferramos a esse 2%, porque essa pessoa todavia está respirando. Alguns que quizás pensam: não, é mais possível que o outro, sim. Então, sim, nós vamos teremos que ver como Deus vê. Temos que virar as coisas como Deus vira. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que nós não teremos que ter o mesmo sentimento que como Cristo. Para poder ter esse sentimento que como Cristo, temos que estar vivos. E temos que reconhecer nossa debilidade e tentarmos nos arreglar cada dia mais e na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conclusão: as três maiores riquezas de Laodicea eram os bancos, a produção de lavanda, produção de medicina para os outros. Isso aqui é a razão porque Jesus havia dito para que essa igreja queria comprar e comercializar com o povo, para poder ter capacidade de comprar essas coisas que existem. Recorda que diz em 1 Coríntios capítulo 3 que habla de las obras que vai ser provadas sobre o ouro. Foi nada aqui, foi se não me equivoco. Esse mesmo ouro que vai ser provado aqui, que são essas obras.
Isso está sucedendo também nessa igreja. Com nosotros necessitamos estar com Deus. Versículo 21 e 22 diz: ao que vencer, lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu é vencido e me é sentado com meu Pai em seu trono. Versículo 21. E o 22 diz: el que tiene oído, oiga lo que o Espírito diz a la igreja. Fijaos que, aunque essa igreja não tenha nada de positivo, Deus aqui ensina nessa carta a solução e também ensina aqui a promessa para essas pessoas que caminharem sua vida. Conosco não é diferente. Deus nos ama e Deus está pronto a perdonar todos os nossos pecados. E às vezes necessitamos quitar de nossa vida esse doble ânimo. Somos ou não somos? Servimos a Deus ou não servimos? Temos que tomar uma decisão porque o tempo passa. Sim. As coisas vão passando. Vamos quedando bem. Não sabemos. Ou estamos de manhã, não sabemos. Então, se Deus está dando para nós hoje, para que venhamos tomar um lado. Eu sei que essa carta não foi vana. Penso que muitos irmãos se arrependeram. Não há baseia nisso. Pedimos que a palavra de Deus ela não é vazia. Porque ela está viva. E tem um propósito por cima de todo isso. Tem um propósito. E sei que quando nós recebemos a palavra de Deus, o Espírito Santo começará a actuar em nossa vida, porque nós necessitamos triunfar, irmãos. Necessitamos crescer espiritualmente para que os demais sejam também bendecidos através de nossas vidas. Mire para sua irmã que está ao seu lado. Mire para sua irmã que está ao seu lado. Está vendo esses irmãos aí que você está vendo, que está mirando? Eles um dia vão envelhecer, apóstolo. Um dia vamos estar juntos. E estamos aqui e sabendo, porque vamos viver uma eternidade com a eternidade. A eternidade nos aguarda. Porque se eu perguntar aqui para os irmãos quem quer ir para o inferno, quem quer ir para o céu, não todos nós outros, se vamos sair por fora. Aí por fora perguntar para as pessoas, também está borracho para o lugar. Quizás ele de broma diga que não, mas o Senhor vai dizer que quer ir para o céu, por supuesto. Todo mundo quer ir para um lugar com ele. Verdade? Então temos que pensamos acostumbrar um com o outro e nos acercar cada vez mais. Tudo que resolver. Vimos aqui que no final dessa carta, o Senhor revista a promessa aos vencedores. Para Éfeso, o Senhor prometeu na mão da vida a esmina, a prometida corona da vida. Para Pérgamo, irmã escondido, para Tiatira, exaltada a conservar a palavra, conservar o que tem, hasta crescimento. Para Sardes, essa bendita se vigilante. Para Filadélfia, ella recibe la promesa que será guardada de la gran tribulación. Para la Odisea, mientras cuando es amenazada a ser vomitada de la boca de Dios, simplesmente amenazada. Pero eso no quiere decir que Dios ya estaba sentenciando esta iglesia, sino que Él quería que esa iglesia viniera, se arrepentir, reconocer sus debilidades y pensar a partir de aquel día que recibió la mensaje de Dios.
El vencedor, hermanos, es aquel que humildemente busca a Dios y recibe la palabra en su corazón. Ese es el vencedor. Porque que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. Es como es ideología humana, concepto humano, sino la palabra de Dios. Si queremos vencer, tenemos que tener humildad. Y tenemos que seguir luchando. Porque como ya dijo aquí, que hay luchas en nuestra vida que es transferida. Las cosas personales que son malas y tenemos que luchar contra nuestro propio yo para que el Señor venga triunfar en nuestra vida. Amén. Amén.